Fala pessoal, tudo bem? É um prazer. Essa aqui é a apresentação do aplicativo chamado Digital Tag. Ele, eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Mas primeiramente vou me apresentar, né? Para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Renato, eu tenho 34 anos, eu atuo aproximadamente 15 anos na área de pós-vendas. Trabalhei 13 anos na parte de caminhões da Volkswagen e agora aproximadamente 3 anos na concessionária da Renault, especificamente na Estoril, na cidade de Praia Grande, em São Paulo. Para mim foi um grande prazer desenvolver esse projeto. Eu atuei aproximadamente 2 anos, um pouco mais, como responsável de produção na concessionária da Estoril e fazendo a distribuição dos serviços entre os produtivos e cuidando do quadro de planejamento do trabalho da oficina, atuando sempre junto com o setor de agendamento e enfim. Por experiência própria, eu sentia muito a necessidade de alguma coisa mais ágil, mais fácil para o controle desse quadro. Eu achava a ideia, a proposta muito boa de haver esse tipo de controle, mas eu sempre achei uma certa deficiência, uma coisa meio ultrapassada se preencher os tagzinhos, os ímãs de forma manual e às vezes os ímãs não ficavam tão legais. Eu vou mostrar até uma imagem aqui, por exemplo, uma foto real, por exemplo, aqui, que você vê os ímãs sendo preenchidos de forma manual. Cada pessoa tem uma determinada letra, nem todo mundo tem a letra bonita, e às vezes gera uma certa confusão, né, no entendimento das tags, a placa, enfim, o nome do cliente. Fora a questão do trabalho em si, né, de ser um processo não tão rápido, às vezes de você criar vários ímãs. Então, a proposta de desenvolver esse aplicativo surgiu porque eu, como comentei, aproximadamente uns 15 anos atuando aí na área de pós-vendas, eu atuei 2 anos recentemente como responsável de produção e eu achei muito interessante a proposta e eu estudo o desenvolvimento de sistemas, né, aproximadamente uns 3 anos. E aí eu já vinha desenvolvendo alguns projetos na área, né? Tenho outros projetos na parte assim de pós-vendas, mas eu achava que poderia desenvolver alguma coisa, algum projeto diferente, uma proposta diferente. E aí nasceu esse projeto, esse aplicativo chamado Digital Tag. Tag dando referência a esses ímãs que a gente faz de forma atualmente manual. O que acontece? Eu tive a oportunidade de visitar algumas outras concessionárias de outras montadoras, né? E eles têm algumas coisas parecidas, né? Alguns quadros já digitais, similares a esses, não igual a esse, só que o responsável de produção ele fica meio afastado do processo. Nesse caso aqui, nesse projeto, não. O responsável de produção e o setor de agendamento ainda tem total controle do que está sendo feito e eles atuam diretamente no aplicativo e não é o sistema que faz tudo de forma automática. A parte humana, o fator de decisão, ele ainda está envolvido. A questão do aplicativo visa o quê? Facilitar o preenchimento das tags, o entendimento, a clareza, de uma forma simples, organizada, para os dois setores, tanto do agendamento e tanto do setor de responsável de produção. Ok? Então a proposta, né, seria, no lugar do quadro de planejamento que fica no meio desse quadro, né, de controle de produção da oficina, que acredito que muitos de vocês conheçam, seria colocado um televisor e nesse televisor estaria conectado a um computador com um aplicativo. Esse aplicativo ele é web, ele não é instalado num computador, ele é acessado via internet.
Então, o processo ele não mudaria. A diferença é que, através da televisão, o controlador, né, o responsável de produção, iria fazer toda a atividade dele e o agendador também. Inclusive, esse quadro aqui, o quadro de agendamento da oficina, ele não seria mais necessário. Poxa, Renato, mas por que não vai ser mais necessário? O televisor só não fica lá? Sim. Acontece que esse quadro de agendamento da oficina, você tem uma limitação dos dias da semana para agendar, né? Para você montar os tags fazer a distribuição, a programação, né? Você consegue posicionar ele só durante uma semana. Mais do que isso, não. Seria necessário você remover toda uma programação de um dia para você colocar a nova programação. Nesse aplicativo que eu vou apresentar daqui a pouco, você vai ver que você pode montar a programação já de meses para frente. Você já consegue montar todos os tags já de forma perfeita, de dias e semanas e meses, um ano para frente, se fosse necessário. Então, esse quadro de agendamento na oficina também não seria necessário, poupando assim um tempo precioso no setor de agendamento, né, que a gente sabe que é um setor muito corrido também. É um setor que ao invés da pessoa que é responsável pelo agendamento, às vezes ao invés dela ficar preenchendo um monte de tagzinho e colocando no quadro que leva um considerado tempo, ela pode utilizar esse tempo aí para fazer um atendimento com melhor qualidade, né, no setor de agendamento. Aí fala, Renato, mas eu não estou entendendo ainda como é que funciona, então, a questão de passagem de quadro. Enfim, eu vou tentar explicar aqui com um pouco mais de detalhes, tá bom? Então, só reforçando, todo o procedimento do Kaizen, todo o procedimento que foi implantado, ele não muda. Tudo continua, tudo continua. É só um aplicativo que busca facilitar essa melhoria contínua que o próprio Kaizen propõe, né? A gente tem que procurar melhorar, ok? Esse aplicativo, inclusive, como ele é um aplicativo web, você consegue, os gestores, o responsável de produção, quem for definido para isso, com o login de acesso, ele consegue, através de um celular, consegue visualizar o quadro de produção em tempo real e ver o que está acontecendo, né? Então tem esse benefício também. Eu vou entrar no aplicativo aqui. Essa aqui é a carinha dele. A pessoa entrou no aplicativo Digital Tech. E o que acontece? Ela vai o agendamento, ou melhor, a distribuição do serviço, ele começa no agendamento. Então, a primeira tela que a pessoa entra, que o agendador entra, é essa tela aqui onde tem um calendário. Aqui ela vai definir o dia que o cliente está agendando, né? Então vamos supor aqui, eu vou fazer um exemplo, tá? Vou pegar aqui dia 27 de dezembro. Aqui desse lado esquerdo você tem um menu com os meses, né? Você poderia escolher qualquer mês, tá? Ó, junho, agosto, aí no caso eu estou colocando dezembro, que é o mês que está sendo gravado esse vídeo. O ano de 2021, poderia mudar aqui para o ano que eu quisesse, ok? Eu vou colocar 2021, dia 27. Então eu estou entrando aqui no dia 27 e vou acessar o quadro. Ok. Entrou no quadro do dia 27. Você pode perceber aqui, nessa parte superior, que a data que você entrou no quadro, ela já está sendo apresentada aqui, certo? Fala, Renato, não estou entendendo ainda. Calma que vou explicar detalhadamente cada parte aqui do quadro. Você pode dar um zoom na tela usando o Ctrl mais ou Ctrl menos, dependendo do layout disponível na tua oficina. Se você tem uma quantidade elevada de produtivos,
será necessário dar um zoom maior, negativo, né? Se você tem uma quantidade de produtivos menor, você vai conseguir utilizar com um zoom mais aproximado. Tá? Vai depender um pouco do layout de cada concessionária. E no caso também, vai depender também do tamanho do televisor que está sendo colocado, né? Eu indicaria um televisor de pelo menos 42 polegadas para seguir mais ou menos o tamanho do quadro de planejamento da oficina que já é existente, tá bom? Só para chegar, ter uma referência, né, de tamanho de tag. Bom, onde que a gente começa aqui, Renato? Você tem os produtivos aqui, certo? Por exemplo, eu tenho esse funcionário aqui que é o Gustavo, ajudante. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês poderem ver com mais detalhes. Gustavo. Eu vou clicar aqui no Gustavo. Então, eu vou clicar aqui no Gustavo e abre essa tela. Essa tela mostra alguns detalhes sobre o Gustavo. Eu sei que ele é o nome dele, eu sei que a função dele é um ajudante, por exemplo. E aqui você tem esse quadro aqui embaixo, onde tem um resumo dos conhecimentos básicos dele, que ele tem sobre elétrica, mecânica e acessório. Quem define esses valores, por exemplo, elétrica tem um conhecimento de 20%, o Gustavo. Quem define esse valor é o Cotec, é o supervisor, são os líderes que vão definir esses valores para cada produtivo. Poxa, Renato, mas e aí? Isso aí, e se mudar esses valores? Isso aí não só pode mudar, como deve. Se um produtivo ele tem uma melhora no conhecimento dele, por exemplo, aquele produtivo em 6 meses, ele teve uma melhora absurda no conhecimento dele de instalação de algum acessório, por exemplo. Você pode mudar. Ao invés de 10%, agora ele conhece aproximadamente 50%. Mas para que isso? Para facilitar o entendimento do responsável de produção para quem seria a pessoa indicada para ele distribuir o serviço. Ok? Por quê? Por conta de uma mudança, às vezes, de uma promoção de uma pessoa, de um setor, às vezes você tem uma rotatividade da pessoa responsável de produção. E às vezes ela não tem o tempo hábil de poder identificar cada pessoa da oficina e entender para quem que é a pessoa ideal para cada tipo de serviço. Então, esse campo ele ajuda o responsável de produção a ter um norte para onde ele tem que entregar determinado tipo de serviço, ok? Aqui embaixo nós temos os cursos e treinamentos do produtivo Gustavo. Por exemplo, aqui você tem uma quantidade de cursos que ele fez. Se aqui tem um cadastrado, aqui é o resumo dos cursos que ele tem cadastrado. Se ele fizesse mais algum curso, por exemplo, eu vou clicar aqui em adicionar curso. Vamos supor que o Gustavo ele fez um curso de... eu vou colocar um exemplo aqui de mecânica... mecânica básica 2, ok? E o código desse curso é mecânica básica B2, ok? MEC B2. Eu vou cadastrar. Vamos supor que ele fez esse treinamento na própria Renault. Então, esse treinamento aqui, ó, que é o MEC B2, que nós acabamos de adicionar, já veio para a lista de treinamentos do Gustavo. E agora ele não tem mais só um curso, ele tem 2 cursos, ok? E assim sucessivamente. Se nós precisássemos fazer alguma alteração nesse... digitei errado aqui, era só clicar em editar. Se precisasse excluir algum treinamento, era só excluir aqui. Aqui nós temos a data entrada da empresa. Por que isso? Voltando àquela mesma questão. Visa facilitar o responsável de produção identificar para quem que é melhor entregar um determinado serviço. Se ele identifica que esse produtivo ele tem um mês de experiência de que ele entrou na empresa, ele já
vai ficar bem assim, peraí, esse produtivo, possivelmente ele não tem o conhecimento ainda necessário para pegar esse determinado tipo de serviço. Então, essa data de entrada da empresa, ela ajuda nesse sentido, ok? E esses dados todos, tanto a data de entrada, o conhecimento que ele tem de elétrica, a descrição dele, o nome dele, a gente pode clicar aqui em editar dados. E aqui você pode mudar o nome dele, o cargo dele, vamos supor que ao invés de ser ajudante, ele fosse um mecânico categoria C, ok? E o conhecimento dele de elétrica poderia ser de 70%, de mecânica 80% e de acessórios 50%. E vou colocar também que ele mudou a data dele. Na verdade, ele entrou em fevereiro de 2021. Eu estou salvando os dados aqui e veja, foi atualizado com sucesso. Você vê que o Cotec poderia ter definido esses valores, poderia ser outros valores diferentes. Então você tem aqui o valor de elétrica em 70%, de mecânica 80%, acessórios 50%, os treinamentos aqui embaixo que nós cadastramos juntos, e aqui você tem a data de entrada da empresa e aqui o resumo de quantos cursos ele tem. Renato, mas e aí a foto dele aqui? Simples. Se você quisesse mudar a foto, você clicaria aqui em mudar a foto e selecionaria o arquivo e mudaria a foto do produtivo. Sem segredo, ok? Eu vou clicar nesse botão aqui, voltar. E agora que você já entendeu como que funciona cada produtivo, isso vale lembrar, porque às vezes você quer que um determinado produtivo esteja na parte de cima, o outro seguindo alguma determinada ordem por algum motivo. Às vezes você quer que o seu AQ esteja, o auditor de qualidade esteja lá em cima para recepcionar os clientes, ou o Cotec mesmo, você quer que esteja aqui nessa segunda opção para fazer a recepção de algum cliente, algum teste de rodagem junto a algum retorno, enfim. Você que define o produtivo que vai querer aqui. Ainda apresentando o quadro, você vê que desse lado esquerdo nós temos os produtivos, né? E desse lado direito nós também temos os produtivos. Mas para que, Renato? Não entendi. Porque, como nós estamos falando de um quadro digital, e às vezes dependendo do zoom e do tamanho da televisão que for utilizada na implementação do projeto, você vai utilizar, tipo, na parte da manhã vai ficar posicionada a tela desse jeito, e na parte da tarde poderia ficar posicionada desse jeito. E dessa forma você não perde a referência de qual linha de produtivo nós estamos falando. Aproveitando, você está vendo essa linha aqui vermelha? É a linha que segue o horário do quadro de produção, né? Do planejamento do trabalho da oficina. Essa linha ela é automática, ela segue o relógio de forma automática. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo por voltas das 18h30. Falta um pouquinho mais. De um domingo, inclusive. Então, ele está seguindo a linha desse horário. Ok? Então, o responsável de produção ele não precisa ficar mudando a linha para seguir determinado horário. Não, o aplicativo ele faz essa atualização a cada minuto, ok? Os horários eu procurei seguir os horários que estão padronizados no quadro real, que é o horário das 7 da manhã até as 19 horas. O horário de almoço pode variar, né, de concessionária para concessionária. No caso da Estoril, nós temos o horário de almoço aproximado dos produtivos de 1h15, né? Mas olha, esses horários de almoço eles são totalmente, você pode manipular eles, você pode excluir eles, você pode aumentar a hora de almoço, você pode mudar. Vamos supor que esse produtivo aqui, o Gustavo, ele não sai meio-dia como os demais, ele sai às 11h30.
mas ele tem 1h15 de almoço. Eu poderia colocar 1h30 de almoço. Eu vou mostrar para vocês como é que faria isso. Vou voltar aqui o tagzinho onde que ele fica, que é o lugar dele. E vou apresentar mais uma outra parte aqui para vocês, que é a parte de criação de tag, ok? Bom, legal. Vamos aprender como que cria tag. Lembrando que nós estamos no dia 27 de dezembro aqui, no nosso exemplo. Vou clicar nesse menuzinho aqui, nesse botão chamado menu, e ele vai abrir algumas opções, tá? A primeira opção dele é criar tag padrão, e é nele que nós vamos criar um tag, ok? Estou clicando aqui. E aí nós já vamos criar o primeiro cliente, o primeiro atendimento. Vou colocar o nome aqui de Paulo, por exemplo, que está programado para as 8 horas da manhã. O cliente vai aguardar? Eu vou colocar que sim, tá bom? O cliente está agendado? Está agendado. O prazo para entregar esse carro, eu vou supor que seja para entregar no dia 27 mesmo, até às 11 horas, ok? Vou colocar uma placa qualquer. Vou colocar um modelo de um carro. Vou escolher aqui, por exemplo, vamos ver, um Logan. Um Logan de cor prata, ok? E o consultor que vai atender esse cliente é a Juliana. Ele não é um retorno. Eu tô preenchendo isso aqui com calma, gente, mas isso aqui é muito rápido de ser preenchido. Eu estou fazendo de forma mais devagar para explicar como é que é o funcionamento do aplicativo, ok? Ele vai fazer uma revisão de 10.000 quilômetros, por exemplo. E vou colocar também, vou adicionar mais um item e vou falar que ele vai fazer também um alinhamento e balanceamento e rodízio. Se você não sabe, esse tipo de serviço provavelmente você vai selecionar esse tagzinho aqui de 60 minutos e dependendo da concessionária você pode colocar o alinhamento de 1 hora ou meia hora. Por padrão onde nós trabalhamos, o atendimento com respeito ao alinhamento e balanceamento, nós colocamos esse tagzinho de 30 minutos. Eu vou cadastrar. E olha aqui. Esses dois tags, eles foram criados de forma automática, né? Nós preenchemos os dados e os tags foram criados. Lembrando que eles estão seguindo o padrão Kaizen. Qual que é o padrão Kaizen? O cliente está aguardando, a bolinha aqui em cima ela está preenchida, certo? Você tem a data de entrada dele, do recebimento do carro, que foi 27/12 às 8 horas, está programado para essa data. E você tem o dia previsto para a entrega do veículo, o nome do cliente e a placa. Aqui o tagzinho do alinhamento, que é o mesmo da revisão. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para esse cliente aqui, lembrando, se ele está agendado às 8, vai ter o atendimento do consultor e depois vamos ter o atendimento do produtivo, que não é o mesmo horário do atendimento que ele está agendado, né? Ok, ele está posicionado aqui. Eu estou no papel aqui no momento do agendador, da pessoa que faz o agendamento. Esse tagzinho está pronto, ok? Já está posicionado, já está no jeito. Vou fazer o quê? Vou clicar aqui em informar. Esse info é de informação, tá? Se eu clicar em info, olha que interessante. Ele te traz um resumo do serviço. Isso é interessante porque, eu vou fechar aqui para a gente conversar um pouquinho. Às vezes os produtivos têm um quadro de produção lá na oficina, eles até têm uma noção do tipo de serviço que ele vai pegar, mas ele gostaria de mais detalhes, né? Com esse
com essa opção aqui de clicar em informação, ele consegue entender o que o carro vai fazer com clareza. Nesse caso, como era só uma revisão e um alinhamento, a gente sabe que o tagzinho cinza é uma revisão, a gente sabe que um tagzinho laranja é de alinhamento, mas poderia ser um tag roxo, e que é um diagnóstico. E qual diagnóstico que é? Se é um verde, que troca de peça que vai ser feita, né? Então, aqui vai trazer os detalhes. Vamos lá. Esse cliente vai aguardar? Vai aguardar. Vê que tem um desenho aqui de um homem sentado lendo uma revista. Está agendado? Sim, está agendado o desenho aqui de um calendário. O nome do cliente que é Paulo, a placa do carro, o modelo do carro. A gente escolheu um Logan prata, né? E quem vai atender é a atendente Juliana, e mostrando a foto do consultor em questão. Aqui o resumo da data de entrada e saída do carro. Fala assim, poxa Renato, mas eu errei. No momento que eu cadastrei o imãzinho, eu errei. Não era um Logan prata. Simples. Você vai clicar aqui nesse botão onde está escrito editar e vai mudar aqui a cor. Vamos supor que era um Logan vermelho. Poderia ser um Quid, uma Master, qualquer coisa. Foi alterado com sucesso, certo? Vou voltar aqui em informação e você vê agora que o Logan ele está vermelho. Para quê? Por que tem esse desenho desse carro aí, Renato? Gestão à vista. Tudo que você trabalha com menos letra e mais informação visual, você tem menos confusão de comunicação dentro da oficina. Então você viu o imã, que é um Logan vermelho, e você vê um Logan vermelho entrando na oficina, você já assimila com mais facilidade o tipo de serviço que vai ser realizado, ok? Eu vou fechar aqui. E aí normalmente, todos os tags de todos os serviços, eles seriam posicionados aqui. Toda a programação seria montada aqui no quadro. Eu vou criar mais um para ficar mais claro, só que dessa vez eu vou criar de diagnóstico, ok? 8 horas, o cliente vai guardar? Não. Está agendado? Esse aqui eu vou colocar que ele é passante. E vocês vão ver o que acontece quando eu falo que ele é passante. Ele vai sair no mesmo dia até as 18 horas. Um exemplo, tá, gente? E eu vou colocar que é uma Duster, olha aqui, uma Duster marrom. O consultor agora é o Fabrício e não é um retorno. Vou colocar que é um diagnóstico de um vazamento de óleo, tá? Na dianteira. Ok? Lembrando, gente, isso é só um exemplo, né? Vou colocar aqui um tagzinho de diagnóstico. Se eu precisasse colocar um tagzinho também pequeno aqui para o AQ, eu poderia criar. Mas como é só um exemplo, eu vou cadastrar, poderia criar todos os tagzinhos aqui ao mesmo tempo, se eu quisesse. Ok. Ele criou o tagzinho do diagnóstico do cliente Diego. E olha que legal. Em cima da tag, ele coloca a informação de que esse carro é um carro de um veículo passante. Certo? Então, olha aqui. Ele fica destacado para os demais que ele é um carro de um veículo passante. Na verdade, quem vai realizar esse cadastro de veículo passante normalmente é o responsável de produção. Não é a pessoa que agenda, não é dos veículos agendados, mas o responsável de produção. Normalmente ele faz esse preenchimento desses tags, mas agora de uma forma muito mais simples. Se eu for criar, por exemplo, de um retorno, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos colocar uma cliente chamada Júlia, ela vai entrar às 8h30, não vai aguardar, também vai ser no dia 27 até as 17 horas, colocando uma placa qualquer, vou colocar aqui uma Master, e cliente Juliana, retorno sim. E vamos supor que ela está reclamando da máquina. Não. Colocar aqui um barulho na dianteira, por exemplo.
e é um retorno também. Vou colocar aqui isso aqui, só que ela vai aproveitar e ela vai fazer também a revisão de 40.000 quilômetros e vai fazer também uma troca de palhetas e vai também colocar vai trocar, vai instalar calhas, por exemplo. Então eu vou criar aqui o barulho, já selecionei o tagzinho do barulho. A revisão de 40.000 eu não lembro agora de cabeça, mas eu vou, só um exemplo, eu vou colocar essa revisão de 120 minutos. Também reclamou de troca de palheta, eu vou colocar aqui um tagzinho de meia hora. E instalação de calhas eu vou pegar aqui de acessório de 30 minutos também. Poderia ser desse aqui de mais, de 1 hora. Vou cadastrar. Clicando em cadastrar, esses 4 tags que eu deveria fazer tudo na mão, um por um, não. Agora você tem todos os tags prontos ao mesmo tempo. E agora veja que como esse cliente é um retorno por conta desse tagzinho roxo aqui, que foi um diagnóstico, né? Todos os tags deles está marcando como ter retorno, porque o cliente é um cliente de retorno. Ou seja, é um cliente que precisa de uma atenção especial, né? Não que os outros não precisem, mas é um cliente diferenciado, né? Nesse sentido, para evitar maiores transtornos e não dar problemas em nota de retorno, NPS, nota VOC, enfim. Então você tem essa informação também. Vamos clicar aqui nas informações. Olha, o Paulo que nós cadastramos, nós temos aqui o nosso logo vermelho. Nós temos também o Diego, que nós já cadastramos com nossa Duster marrom, com vazamento de óleo na dianteira. E agora a cliente Júlia, que é a Master branca, com barulho na dianteira, revisão de 40.000, palheta e instalação de calha. Então você vê que de forma rápida, simples, a gente cadastrou essas tags de forma limpa, simples, objetiva, em alguns segundos. Renato, o que mais? Veja aqui no menu que nós temos, a gente aprendeu aqui criar tag padrão. Agora tem esse aqui, criar tag complementar. Esse tag complementar são aquelas tags que a gente não precisa preencher nenhuma das informações, dados dos clientes, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, eu quero que crie uma tag de 60 minutos e uma de 30, por exemplo. Poderia criar de ausente, às vezes um produtivo que vai ficar ausente um tempo. Poderia mudar a hora do almoço, como eu já comentei no começo do vídeo. Eu vou criar só esses 2 tagzinhos aqui, só para vocês verem. Então, ó, criou os 2 tags, um de 60 e um de 30. Eu poderia colocar aqui, ó, um de 30 aqui, poderia colocar um de 60 aqui do lado. Enfim, poderia mudar toda a programação, é só clicar e arrastar, não tem segredo, né? Poderia mudar toda a programação aqui, ok, enfim. Acho que vocês entenderam o funcionamento em si. Quando esse veículo chegar no dia, isso aqui é o agendamento, né? Do dia 27. Vou voltar aqui no menu agendamento, só para vocês entenderem. Nós fizemos aqui a programação do dia 27. Se eu entrar no dia 22, por exemplo, de dezembro, e entrar no quadro, veja que o quadro está vazio. Por quê? Porque nós não realizamos a programação do dia 22. Nós programamos o quadro do dia 27. Poderia programar o quadro para um ano mais para frente. Entendeu? Menu agendamento, eu volto naquele outro menu. E aqui, agora sim, vou entrar de novo no dia 27. Faz de conta que agora é o dia 27,
E agora o computador lá no RP, lá no responsável de produção, vai acessar o dia 27 e pronto. Ele não precisa pegar todos os tagzinhos de um quadro, jogar para o outro, enfim. Poxa, Renato, muito legal, mas eu não entendi ainda a questão da passagem de quadro, como vai funcionar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso então. Você tem o menu aqui. Bom, antes de eu falar da parte de passagem de quadro, eu vou falar um pouco sobre veículos imobilizados, tá? Vamos supor que esse cliente Paulo aqui, ele está fazendo a revisão, ou melhor, esse cliente aqui Diego, ele está fazendo o diagnóstico de vazamento de óleo na dianteira, certo? E ele é passante. Fez o diagnóstico e concluiu-se que vai precisar fazer um orçamento para esse cliente. Um exemplo, tá? Eu vou clicar aqui em imobilizar e aí ele abre essas opções. Eu quero imobilizar o carro porque está aguardando alguma decisão da fábrica, uma FTS, enfim. Está aguardando uma aprovação de orçamento, está aguardando peça da fábrica ou de alguma matriz, filial, enfim. Está aguardando um serviço de terceiro. Nesse caso, eu vou, por exemplo, eu vou colocar que está aguardando a aprovação. Vou colocar um número do orçamento, vou colocar um número qualquer aqui. Vou colocar que como ele veio com vazamento de óleo, vamos supor que ele vai ser necessário trocar o cárter. Um exemplo, tá, gente? E está previsto para aprovar esse orçamento, vamos supor que até o dia seguinte, até meio-dia, eu vou imobilizar esse carro. Ok, vou clicar em voltar aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Veja, alterado com sucesso, confirmando que a gente conseguiu fazer. Veja que aquele cliente que estava aqui, o Diego, saiu. Então eu vou excluir o tagzinho de mais 30, clicar aqui, excluir. Veja que o tagzinho de mais 30 sumiu também. E para onde foi esse veículo imobilizado? Se eu clicar aqui em menu lista imobilizados, você tem um resumo de todos os veículos que estão imobilizados na oficina. Então vamos supor, vamos ver, imobilizados aguardando aprovação, temos quanto? 4 veículos aguardando na oficina, que estão com prisma imobilizado, né? Nós temos um veículo que está aguardando decisão. E desses que estão aguardando aprovação são, mas eu quero saber quais são. É só clicar nele. Você vai abrir o leque. Eu fiz alguns testes, né? Então, por exemplo, nós temos aqui esse RS verde aqui, que tem um orçamento tal do consultor Fabrício, que está aguardando aprovação referente ao freio dianteiro. Temos esse outro carro aqui, esse Logan branco, que está aguardando uma aprovação do orçamento de pneu. Essa Kangoo aqui, orçamento de freio. E agora nós cadastramos essa Duster marrom. Também, por coincidência, o consultor técnico Fabrício. E aqui está falando qual que é o orçamento em questão, o resumo do orçamento, que é o cárter. Eu precisava complementar mais informação aqui, Renato, está faltando. Simples, cárter mais juntas, tal. Poderia colocar aqui e clicar em salvar alteração. Feito isso, se nós voltarmos aqui, você vê que ficou salvo a informação, ok? Esses aqui são os veículos aguardando aprovação. Esses aqui aguardando peça. Fiz alguns testes, né? Esse aqui, quando é peça, pede outras informações. Você tem espaço para colocar seu pedido em PVI, se é pedido em estoque normal, se ele vem de filial, enfim, de matriz, se está inserido no VCE, que você consegue colocar aqui. Então, todos na empresa que tiverem acesso ao aplicativo conseguem ter uma comunicação melhor nesse sentido, né? Evitando alguns transtornos. Até mesmo na reunião do Bom Dia, o gestor, supervisor da oficina, ele tem essas informações para poder levar para a sua equipe e poder debater de forma mais simples, mais rápida. Vou voltar aqui
Ainda se falando desses relatórios, eu vou mostrar uma tela aqui, vou tentar mostrar aqui para vocês, que é essa ata de passagem. Só que antes de mostrar a ata de passagem, eu vou mostrar transferência de quadro. Lembra que dia 22 estava vazio, né? Eu vou voltar aqui, a gente está no dia 27 de dezembro. Eu vou clicar no dia 28 e vou entrar com vocês aqui. Ó, 28 de dezembro. Repare que está vazio, né? Não tem nada. Vou voltar no dia 27 e eu vou fazer o quê? Eu vou forçar uma situação. Faz de conta que é final do dia e ficaram esses carros pendentes. Só que não aqui, tá? Eles ficaram lá pro final da programação, porque faz de conta que não deu tempo de mexer nesses carros, enfim, N motivos, que eu não vou entrar agora. Mas esses carros ficaram para o dia seguinte. Você concorda que essas tags elas têm que ser transferidas junto com as tags do dia seguinte? E como que a gente faz isso? Ficaram essas, né? Só ficaram essas. Então, eu vou clicar aqui em menu, clicar em transferência de quadro, e aqui eu vou escolher o dia que eu quero transferir. Nós estamos no dia 27, mas eu quero mudar para o dia 28 de dezembro. Vou transferir data. Quando eu faço isso, veja que do dia 27, todos os tags que nós criamos no dia 27, eles saíram daqui. Eles foram substituídos. E eles foram para onde? Eles foram para o dia 28. Vamos ver? Vou clicar no dia 28, acessar o quadro. Olha que interessante. Eles já vieram para o dia 28. Se houvesse já uma programação do dia 28, eles estariam juntos. Eles ficariam juntos. E aí, o Cotec, junto com o responsável de produção, o agendador e toda a equipe envolvida na passagem de quadro, ia definir da melhor forma de como fazer a distribuição do serviço normalmente, da forma como é feita atualmente. Isso que é interessante. A parte humana do processo ela não se perde, né? O aplicativo ele busca ser um facilitador nesse processo. Ele não busca substituir o ser humano na questão. O ser humano ainda é necessário para ponto de decisão, ok? O responsável de produção, inclusive, ele tem que realizar conforme os horários, conforme o serviço vai acontecendo, ele vai saindo da parte de plano e vai para a parte de execução do serviço. É só abaixar aqui e todo mundo vai saber que o serviço está sendo realizado. Ok? Qualquer tag que estivesse na parte de baixo, nós entendemos que está em serviço. Ok? Renato, ficou pronto esse carro. O que eu faço? Eu posso clicar aqui na lixeirinha e excluir para os veículos que ficaram prontos. Tá bom? Ok. Vou em outro dia aqui para vocês verem direitinho. Vou lá em 2022, em janeiro, no dia 31 de janeiro de 2022, tá? Vou criar aqui um tagzinho num cliente chamado Gil, por exemplo. Está agendado para as 8 horas. Vai aguardar? Vou colocar aqui sim, vai aguardar. Vai ser para essa data de janeiro também, dia 31, até as 18 horas. Vou colocar uma placa qualquer. O modelo também vou colocar um Quid preto, consultor Juliana. E vou colocar aqui que é uma revisão, por exemplo, de 40 mil. Só isso, para simplificar aqui o nosso exemplo. O que eu quero mostrar para vocês? O tag foi criado aqui, poderia posicionar ele aqui. Só que chegou no dia, esse carro não veio. Veja,
a quantidade de no-show nesse dia 31 de janeiro de 2022 é zero. Mas se esse carro não vier, eu venho aqui na lixeirinha, ao invés de excluir, que é como se o veículo já tivesse sido feito pronto, eu venho em no-show. Eu clicando em no-show, ele, na lista de relatório do aplicativo, ele já entende que no dia 31 de janeiro o cliente que estava agendado aqui, ele não veio. Ou seja, o responsável de produção ele sabe de forma simples e objetiva quantos carros não vieram naquele dia, né? Ele bate o olho no aplicativo, conforme os carros não estão vindo por algum motivo, ele já sabe a quantidade de veículo que tem no show, ok? Vou voltar aqui. A gente está em dezembro aqui. Vou pegar um outro exemplo aqui agora, gente. Eu vou vir aqui no dia 28, que nós estávamos, de dezembro de 2021. Lembra desses tags? E eu vou clicar aqui em ata de passagem. Está carregando, é um arquivo PDF que traz o resumo do planejamento da oficina. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ok. Então, a ata de passagem de quadro. Então, nós temos dois serviços que estão na oficina, que é do cliente Paulo e Júlia. Ok? O Paulo está fazendo uma revisão de 10.000, mais alinhamento, balanceamento e rodízio, e está agendado. E a Júlia está fazendo esse serviço aqui, barulho na dianteira, revisão de 40.000, troca de palheta e salar calha. Aqui embaixo nós temos os veículos que estão aguardando decisão. Esse aqui é uma FTS, previsão de ficar pronta a decisão dia tal, com o Renato, que é responsável. Aqui os veículos que estão aguardando aprovação de orçamento, de peças. Nós temos esse relatório, então, pronto da ata de passagem, tá? Para facilitar o responsável de produção no momento da ata de passagem, né? No momento da passagem do quadro, e levar isso aí para o supervisor, até mesmo para a reunião do bom dia. Vou vir aqui em menu agendamento e concluindo aqui a explicação do aplicativo para vocês, reforçando, você consegue montar toda a programação de todos os dias e o agendamento, o responsável de produção vão compartilhar das mesmas telas ao mesmo tempo. Então não tem perigo de se perder a informação ou de se perder uma tag. Isso aí busca ajudar mesmo esses setores, tá bom? Bom, eu acho que eu falei demais, né? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Se eu lembrar de alguma coisa também que eu não falei aqui no sistema, eu de repente faço um outro vídeo explicando. Mas eu creio que as informações que eu deveria passar, eu passei sobre o aplicativo Digital Tag. Ok? Só dando uma reforçada aqui. Falei de mobilizar, falei de editar, edição. Ok. Então acho que nós estamos conversados. Foi um prazer ter você aqui comigo. Qualquer dúvida pode me chamar e a gente pode de repente melhorar isso aí junto. E é isso aí. O Kaizen, como o Kaizen diz, é melhoria contínua. Foi um prazer.